Bom dia, pessoal. Vamos para mais uma videoaula de língua portuguesa. Hoje eu vou iniciar com a correção das atividades da aula passada, da página 14, página 16 e 26. Lembrando que essa página 16 vocês fizeram naquele dia da reposição de aula, que foi num sábado, e eu ainda não havia feito a correção. A página 14 a 26 vocês fizeram a semana passada. Então vamos lá, primeiro a correção, depois eu vou dar início à aula da semana. Na semana passada vocês tinham que fazer a página 14, que eram os exercícios a respeito da semântica, né, o significado das palavras. Então a questão 17 perguntava, mas afinal o que é trânsito? Então vocês tinham que dar uma definição para esta palavra. Necessariamente, vocês não precisavam buscar esse significado no dicionário. Vocês poderiam responder o que vocês sabem a respeito de trânsito, o que vocês acham que é, né? Trânsito. Então, aqui tem uma sugestão. O trânsito é o fluxo de veículos em vias públicas, né? Uma grande aglomeração de veículos. Isso é só uma sugestão. Vocês podem ter respondido de uma outra maneira. Porque a 18 é a questão que pede para vocês buscarem no dicionário o significado dessa palavra. Aí sim vocês precisam consultar e registrar certinho da maneira como apresenta o dicionário. Então aqui também está uma sugestão, né? Mas se vocês procuraram, vocês registraram assim também. Então lá no dicionário, o primeiro significado é o ato ou efeito de caminhar, marcha. O 2 é o movimento, circulação, afluência de pessoas e ou veículos, tráfego, né? Tráfego. E o significado 3, né? Uma expressão brasileirismo, é instrumentos, né? Em topografia para medir ângulos horizontais. A gente também chama de trânsito. E esse significado a gente procurou, olha lá no Aurélio, né? Depende do dicionário que você procurou. Essa informação foi retirada deste dicionário, do Mini Aurélio, né? O dicionário da língua portuguesa, lá do Positivo de 2010. O 19 pede qual dos significados encontrados, né, na questão 18 se encaixa no contexto a seguir. Justifique a sua resposta. Então eu tenho o contexto, né? A frase: a gente sabe que tem que ser. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. Então, com qual significado, com qual sentido da 18, né, dos 3 sentidos que eu encontrei para a palavra trânsito, qual melhor se encaixa nesse contexto? Então, o sentido, né, que melhor define a palavra trânsito aí nesse slogan, que isso aí é um slogan, é o quê? Movimento, circulação, né, afluência de pessoas e ou veículos. Por quê? Né? Porque a campanha, ela visa melhorar a segurança das pessoas que se locomovem, seja em veículos, seja a pé. Então esse é o melhor sentido para essa palavra dentro desse contexto. A 20 pedia para vocês, ó, nesse cartaz, a outra palavra que pode ter mais de um significado. Que palavra é esta? Então, na 19 ali, ó, no slogan, a gente sabe o que tem que fazer no trânsito, basta fazer. Que palavra que apresenta mais de um significado? É a palavrinha basta. Tá? E quais outros sentidos possíveis para essa palavra? Que outras palavras eu poderia usar no lugar de basta e que tem o mesmo significado, o mesmo sentido? Então, são expressões, né, usadas quando se deseja interromper ou parar uma ação, ou para se fazer calar, igual a chega, né? Não é a mesma coisa de quando eu falo basta, né? Tentando interromper, parar alguma coisa. Se eu digo chega, não é a mesma coisa? Então é o mesmo significado. Ou para indicar que algo é suficiente, como foi o caso que foi usado aí, né? Basta fazer. Eu estou indicando que isto é algo suficiente. Então é nesse sentido que dá para que as palavras basta apresenta, né? A 21, em um texto normativo, a escolha de palavras tem de ser precisa,
ou algumas delas podem apresentar brechas para outras interpretações. O texto normativo nós vimos há umas 2 aulas atrás, né? Então, que tipo, quando eu vou escolher as palavras para um texto normativo, como é que elas precisam ser? Elas podem ser, elas podem deixar brechas para que as pessoas tenham duplo sentido, aquela, né, façam uma interpretação dupla do que está escrito, ou as palavras precisam ser precisas, né, não podem deixar dupla interpretação. Então, relembrando lá o texto normativo, vocês vão ver que a linguagem ela precisa ser objetiva, ela não pode gerar dúvidas para o leitor. Portanto, né, a escolha de palavras deve permitir a interpretação mais precisa possível. Então, dentro de um texto normativo, eu não posso ter dupla interpretação. Agora aqui, essa página que eu vou corrigir é a página 16 que eu falei para vocês, que vocês fizeram naquele sábado que foi reposição de aula e que eu ainda não havia corrigido, tá bom? Então, eu tinha na página 15 um infográfico, né, que era um texto que vocês teriam que ler, né, interpretar ele direitinho, com várias informações para responder essa página 16. A primeira pergunta era, qual é o tema do texto? Então, é o uso do celular no trânsito. Se vocês olharem lá no texto da página 15, o texto fala sobre o uso de celular no trânsito. Com que finalidade esse texto foi elaborado? Então, ele foi elaborado para quê? Para alertar a população sobre os acidentes, né, decorrentes do uso de celular ao dirigir, não é? E para enfatizar a legislação, ou seja, o Código de Trânsito brasileiro. Então, essa foi a finalidade do texto. A quem o texto se destina? Para quem esse texto foi escrito? Ele serve para que tipo de pessoa? Aos motoristas e à população de uma forma geral. A 4 pede para vocês completarem o quadro abaixo com dados e informações presentes no infográfico. O infográfico é o texto que está na página 15. Quais foram as ações, né? Ou qual foi a ação e as consequências dessa ação. Então, a ação que aparece no texto é o uso do celular ao dirigir. E isso tem consequências. Quais foram as consequências? Então, provoca 1,3 milhões de acidentes, né? Atrasa em 35% o tempo de reação no volante e acarreta 5 segundos de distração. Então, essas são as consequências de usar o celular durante o período em que você dirige, né? Usar o celular ao dirigir. 5. Com base no infográfico, explique o que acontece quando uma pessoa usa o celular ao dirigir. Então, a pessoa se distrai, né? Ou seja, ela não fica atenta à ação de dirigir e aos cuidados que ela deve ter no trânsito. O que isso ocasiona, né? O que resulta, o quê? Muitos acidentes. Quais são as sanções ao motorista que usa o celular ao dirigir, desrespeitando as leis de trânsito? Então, quais são as penalidades impostas, né, ao motorista? Então, é lavrada uma multa média no valor de R$85, que eu não sei se ainda hoje está nesse valor, já deve estar bem mais. E são lançados 4 pontos na carteira do motorista. Então, eu não sei se esses pontos também coincidem com a realidade de hoje. Mas, então, quais são as penalidades que ele tem, né, ao dirigir desrespeitando as leis? Então, ele recebe uma multa e ainda são descontados alguns pontos da carteira dele de motorista. 7. Qual é a sua opinião sobre esta questão? Olha lá, é a sua opinião. Eu vou deixar aqui uma sugestão, mas é a opinião de vocês. Troque ideias com os colegas e professor. Isso também não é possível no momento, devido ao nosso distanciamento, mas vocês podem trocar ideias com as pessoas que estão aí em casa com você, né? E em seguida registrar a ideia principal. Então, a sua opinião a respeito de qual questão? Da questão 6, né? Da penalidade que o motorista leva ao dirigir desrespeitando as leis de trânsito, não é? Então, aqui tem uma sugestão, ó. A gente tem que levar em conta que é importante o cumprimento das leis de trânsito, né?
não somente pelas penalidades que as pessoas sofrem, mas também pela responsabilidade perante os demais usuários, né? Perante as outras pessoas que convivem com a gente no trânsito. Então, a conclusão que a gente chega é que é importante o cumprimento das leis de trânsito para o bem de todos. A próxima página é a página 26, que é o que eu entendi, que tem alguns exercícios que é referente a tudo que a gente viu nesse primeiro momento aqui no estudo deste capítulo, tá? Então é uma revisão de tudo aquilo que a gente já estudou até agora. Então a questão 1, de acordo com o que você estudou no capítulo, explique o que são textos normativos. Então, os textos normativos, ele tem a função de determinar regras, procedimentos, leis, deveres. Então, esta é a principal função, né? É o que é o texto normativo. A 2, quais partes do texto compõem a estrutura de uma lei? Então, lembra que eu expliquei direitinho para vocês a respeito do texto normativo, como é que ele é composto, como é que ele é formado. Então, o que tem dentro de um texto normativo? Eu encontro capítulo, artigo, parágrafo, inciso e a linha. Então, essas são as partes que compõem a estrutura de uma lei. A 3, a linguagem dos textos normativos é o que, gente? Tem que ser clara e objetiva, tá? Então, assinalem clara e objetiva. Escreva a palavra que deriva cada grupo de substantivo. Então, isso aqui é aquela parte que eu expliquei para vocês, o substantivo primitivo e derivado. Então, na A, laranjal, laranjeira e laranjada, ele deriva de qual grupo, né? De qual grupo não, de qual palavra primitiva? Ele provém da palavra laranja. Pedregulho, pedreiro e pedrada, vem de pedra. Marítimo, maremoto e marujo, vem de mar. Ventania, ventilação e ventoinha, de vento. Livraria, livreiro e livralhada, vem de livro, tá? Então, são alguns substantivos, né, algumas palavras derivadas que provêm de outras primitivas. A 5, vocês vão fazer o contrário do que fizeram na 4. Vão indicar substantivos que podem ser formados a partir das palavras primitivas. Então, a partir de flor, que outra palavra eu posso formar? Florista, floricultura e floricultor. De vidro, vidraça, vidreiro, vidraçaria. Professor, eu usei outras palavras, não tem problema. Aqui são algumas sugestões, desde que sejam palavras formadas a partir da que está aí, tá? Então, cabelo, cabeleireiro, cabeleira, cabeludo, telefone, telefonema, telefônico, telefonista, casa, casinha, casebre, casarão. Então, são algumas sugestões. Essa questão 6, eu falei que era para fazer toda a página 26, mas a questão 6 faz parte da aula que eu vou explicar ainda hoje. Eu não sei se vocês conseguiram fazer, se não conseguiram não tem problema, porque eu ainda vou explicar hoje, ó. É para ler um trecho da notícia e classificar as palavras destacadas. Um pai de família que vivia com uma doença rara havia 40 anos, sem perceber, foi finalmente diagnosticado depois que uma médica o viu amarrar seus sapatos. O açougueiro Ian Redfen, 45 anos, descobriu que sofria da síndrome de Ehlers-Danlos, EDS, né, na sigla em inglês, quando levou sua filha Eve, de 6 anos, também portadora da doença, ao hospital infantil no Reino Unido. Então, o que pedia para vocês lerem essa notícia e classificar as palavras que estavam destacadas? Quais são as palavras que estavam destacadas? Uma, né, 2 vezes a palavrinha uma, e a palavrinha o. Então, se vocês fossem classificar, a palavra e uma é artigo indefinido e o é artigo definido, que é o que eu vou explicar para vocês agora, é a aula de hoje, né? Vou explicar os 2 tipos de artigo, que é o definido e indefinido, e como é que eu faço para distinguir quando é um numeral, né? Palavrinha ou uma, quando ele se trata de um numeral e quando ele se trata de um artigo indefinido. Então vamos lá. Agora nós vamos dar início
a aula de hoje. Terminada a correção, vamos para a aula de hoje. Então, gente, artigo é a palavra que antecede um substantivo, definindo-o ou indefinindo, particularizando-o ou generalizando. Então, a classe de palavras que nós vamos estudar hoje é o artigo, tá? É o artigo. E eu tenho dois tipos de artigo. Eu tenho o artigo definido e o artigo indefinido. E eu aqui, ó, já sei que a palavra, o artigo definido ou indefinido, ele sempre vai anteceder um substantivo. O que é anteceder um substantivo? O artigo, ele sempre virá antes de um substantivo. E esse artigo, que é usado antes de um substantivo, ele serve para definir esse substantivo ou indefini-lo, né? O que significa isso? Definir ou indefinir. Aí, o que é algo definido? É algo certo, né? O que é algo indefinido? É algo que eu não sei exatamente quem é, o que é, né? É algo indefinido. Então, quais palavras são artigos? Então, eu tenho o a, o os e o as, eu utilizo para definir, particularizar. Se eu uso essas quatro palavrinhas aqui, ó, o a, os, as, para definir, para particularizar, já dá para saber que ele se trata do artigo definido. A palavrinha uma, uns e umas, eu utilizo para indefinir, para generalizar. Se eu uso essas quatro palavrinhas aqui para indefinir, já dá para perceber que se trata de um artigo indefinido. Então, olha aqui um exemplo, ó. Quando dizemos uma criança, estamos nos referindo a uma criança qualquer, tá? Então, é de uma maneira indefinida que eu digo uma criança. Não conhecemos essa criança, né? Pode se tratar de qualquer criança. Quando, porém, dizemos a criança, estamos nos referindo a uma criança determinada, definida. Dá a ideia de que conhecemos esta criança. Então, aqui está a classificação dos artigos, ó, que eu já falei lá atrás. Quais são os artigos definido? O, a, os, as. Definem os substantivos, indicando que se trata de seres já conhecidos. Exemplo: o anúncio, a pergunta, as revistas, os endereços. Vocês observaram que o a, o as, o os, que são os artigos definidos, eles sempre antecederam, ou seja, eles sempre vieram antes de um substantivo, ó. Sempre vieram antes de um substantivo. Aqui eu tenho, ó, uma casa tem 4 cantos, cada canto tem um gato, cada gato vê 3 gatos. Quantos gatos tem a casa? No último verso, em quantos gatos tem a casa, é usado o artigo a, pois já havia sido feito referência à casa. Eu já sabia de qual casa eu estava falando. Então, a casa já estava definida nesse texto. Por isso, eu uso o artigo definido a. E depois eu tenho o artigo indefinido, que eu já também falei para vocês quais são. Uma, uns, umas. Então, eles têm a ideia do quê? De indefinir, indefinem os substantivos, indicando que se trata de seres quaisquer da mesma espécie. Por exemplo, um relógio, uns meninos, uma escola, umas cartas, ó. Eles vieram sempre antecedendo um substantivo. Só que eles nos deixam essa ideia vaga, né? De que relógio eu estou falando? De um relógio qualquer. De quais meninos? De uns meninos. Mas eu não estou especificando, né? Quais meninos. Então, ele indefine, né, os substantivos, indicando que se trata de seres, qualquer ser da mesma espécie. Uma casa tem 4 cantos, cada canto tem um gato, cada gato vê 3 gatos. Quantos gatos tem a casa? Então, olha que interessante, ó, no primeiro verso, em uma casa, é usado o artigo indefinido uma, porque a afirmação se refere a uma casa
qualquer, eu não sei de qual casa eu ainda estava falando. Uma casa, qualquer casa. Aqui embaixo, quando eu uso aqui, ó, quantos gatos tem a casa, por que aqui eu posso definir a casa? Porque eu já estava me referindo a uma casa que tinha sido mencionada no texto anteriormente. Então, até aqui, o que eu preciso que vocês saibam? Quais são os tipos de artigo? Artigo definido, o, a, os, as, né? Eles definem o substantivo, deixa claro, né? A qual substantivo eu estou me referindo. Os artigos indefinidos é um, uns, uma, umas, e eles têm a finalidade de indefinir esse substantivo. Ele se refere ao substantivo de um modo vago. E aqui eu vou falar sobre a flexão desses artigos. Os artigos, eles concordam em gênero. O que é gênero? Eu já falei para vocês em algumas aulas aí passadas também. Quando eu falar em gênero, eu estou falando de masculino e feminino. E ele também concorda em número. Toda vez que eu falar em número, eu estou falando de singular e plural. Então, os artigos, eles concordam em gênero e número com os substantivos que eles vierem acompanhando. O que isso significa? Significa que se meu artigo estiver no singular, o substantivo também estará no singular. Se o substantivo estiver no masculino plural, o artigo também vai estar no masculino plural. Por quê? Porque o artigo ele concorda em gênero e número com o substantivo que ele acompanha. Se dissermos, anote aí o, ó, eu não usei o, eu já sei que a palavrinha que vier aqui, ó, o o não está no masculino singular, então o substantivo que vier depois também tem que estar no masculino singular. Anote aí o recado, tá vendo? Então eles concordam, ó, em gênero e número. Já sabemos que a palavra seguinte será um substantivo no singular do gênero masculino. Um e uma podem ser artigo indefinido, mas também podem ser numeral, né? Quando eu digo, eu fui no pé e colhi uma laranja. Então, e aí? Esse uma, como é que eu classifico, professor? Ele é um artigo indefinido ou ele é um numeral? Então, tem uma regrinha aqui para a gente aprender a diferenciar quando ele é um artigo indefinido e quando é um numeral. Ele vai ser artigo indefinido quando ele indefinir os substantivos, indicando que se trata de seres quaisquer da mesma espécie. E ele vai ser numeral quando ele indicar quantidade, porque o numeral ele indica quantidade, 1, 2, 3, né? 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Como é que eu faço então para diferenciar? Olha aqui, preste atenção. Uma é numeral com a ideia de quantidade quando ele puder ser substituído por 2, 3. Então vocês têm que fazer o teste na oração. Se for possível substituir por 2, 3, 4, né, e etc., significa que ele é um numeral. Olha o exemplo. Tomei um banho de manhã e um banho à tarde. Portanto, tomei quantos banhos? 2. Então, quando eu percebo aí que se trata de um numeral, porque eu estou medindo aí o que? A quantidade de banhos do dia, certo? Então, nesse caso, é um numeral. Ele também vai ser numeral quando ele admitir o acréscimo de só, apenas e único. Como assim? Olha o exemplo. Um só homem é suficiente para erguer isso. Então, se eu disser assim, ó, um homem é suficiente para erguer isso, eu tenho que tentar usar a palavrinha só após do um, ou apenas, ou a palavrinha única. E se ela se encaixar perfeitamente dentro da oração, é porque se trata de um numeral. Então, eu posso usar as palavrinhas tanto antes como depois, né, do um ou do uma. Apenas um homem é suficiente para erguer isso. E outra coisa que vocês têm que levar em consideração também é o contexto, né? O contexto que vocês estiverem lendo vai te dar essa ideia. Se eu estou falando de quantidade, né? Ou se eu estou simplesmente usando a palavrinha um e uma para indefinir um substantivo. Então, o contexto, prestar atenção no contexto, muitas vezes é o melhor caminho para distinguir se a palavra é um artigo ou um numeral. Então, ó, uma é artigo de quando? No parque de diversão havia um garoto desconhecido.
Então, gente, aí eu não estou querendo saber a quantidade, eu estou simplesmente falando, né, no sentido de qualquer garoto, de um garoto qualquer, tá? Então, eu não queria falar que tinha 2, 3 garotos desconhecidos. Então, nesse contexto, eu só estou querendo dizer que se trata de qualquer garoto. Portanto, nesse caso, a palavrinha 1 é artigo. Entendido isso aí? Então, vamos lá. Porque agora nós temos atividades para fazer. As atividades que vocês têm que fazer sobre os artigos está na página 17 e 18, tá? 17 e 18. Começa lá embaixo, não, é isso, na 17, tem ali, ó, na apostila de vocês vão ver, tá, tem certinho quais são os 2 artigos que existem, então pode dar uma lida antes de resolver os exercícios. Vamos fazer a página 17 e 18, que se trata de artigo definido e indefinido, e o numeral. E depois vocês irão para a página 27, porque na semana passada vocês fizeram a 26. Agora podem terminar a 27, que se trata desse assunto da aula de hoje. E assim nós vamos encerrando o que eu aprendi. Depois, gente, tem uma atividade complementar, que essa é para entregar, que está lá no link da escola, né? Então, se vocês já estão acostumados, a atividade que fica no link da escola da semana é para entregar. Tá ok? Então, resolvam a página 17, 18 e a 27. Depois, façam as atividades complementares que está no link da escola. E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Vocês podem me chamar para tirar dúvidas, para resolver esses exercícios. Ok? Então, tchau, até mais, fiquem todos bem.